Pronto, comecei. Eu falei pro pessoal para eles irem colocando as perguntas no chat que eu vou ler e eu vou compartilhar minha tela agora, apresentação da Natália. Deixa eu ver se vai. Ainda tá aparecendo eu ou tá aparecendo a apresentação? Não, tá aparecendo a apresentação, mas não era melhor apresentar a Natália primeiro? Ela se Tá apresenta. aparecendo você pequenininho. Tá, não tem problema não. É que Mas eu tô você tá me vendo? Tô vendo vocês. E as pessoas vão ver a gente? Sim. Vai ver vocês. Elas estão falando, estão vendo as três. Oi, Isso. tudo bom? Estão Ai, felizes? a gente não consegue se ver. Acordaram mais tarde hoje? Oi, Letícia. Oi, Carol. Bom, Pronto. então já que vocês estão vendo, essa é a Natália. Ela vai conversar um pouquinho com vocês, como eu tinha pedido, né, antes, sobre o TFG dela, sobre as escolhas, todo o trabalho, desde a parte das pesquisas, do seminário, que levou a chegar até o trabalho que ela desenvolveu. Ela foi orientanda do Dietmar Stark, e depois ela vai apresentar para vocês o trabalho, e aí vocês vão depois fazendo as perguntas. Queria agradecer a Natália, obrigada pela disposição aí de conversar com a turma, e na semana que vem a gente vai ter mais outras participações. Tá bom, gente? Aproveitem. Beijo. Pode começar, Natália. Bom, Ju, tá me ouvindo? Tô. E aí você vai mexendo aqui enquanto eu vou Uhum. olhando. Bom, meu nome é Natália, né? Sou filha da Andréia, para quem não sabe, acho que todos devem saber. Eu sou arquiteta, me formei na Santa Úrsula. Já tem 4 anos que eu sou formada, que eu me formei, então tem 4 anos desse, lá a gente chama TFG, que é Trabalho Final de Graduação. Então, hoje em dia eu mudaria algumas coisas, assim, já, inclusive usaria programas mais modernos que hoje em dia a gente tem, né? Na época, apesar de só fazer 4 anos, ainda era meio deficiente disso, estava começando ali o Revit, então a gente não tinha muitas coisas como a gente tem hoje, mas para ter uma imagem de qualidade melhor, vamos dizer assim. Mas, enfim. O meu projeto é Centro Socioeducativo para o Menor Infrator. E antes de fazer arquitetura, eu fiz direito até o 5º período. Então, na faculdade de direito foi que eu comecei a pensar sobre presídios e ver essa realidade, ver como é que aquilo funcionava, e isso mexeu muito comigo. Então, ainda fazendo direito, eu já sabia que o meu trabalho final seria alguma coisa relacionada a presídios. E quando eu fui fazer arquitetura, eu já sabia desde o começo que o meu trabalho final também seria sobre isso. Então, eu não tive no decorrer assim da faculdade nenhuma dúvida. E eu acho que não é a maioria das pessoas, acho que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas sobre o que fazer. Eu já tive isso de já saber logo de cara o que fazer. O que eu acho que, se eu posso dar uma dica para quem não sabe, não sei qual período que eles estão. Eles estão no 9º, eles estão fazendo Já seminário. estão fazendo. Para fazer sempre aquilo que te incomode, né? Eu acho que a gente vive num lugar que muitas coisas incomodam. Então, não é muito difícil a gente achar alguma coisa que incomode a gente, né? Isso, os presídios, essa relação com o menor infrator, o ambiente que eles vivem, isso me incomodava muito, porque não acho que é um ambiente onde as pessoas conseguem se recuperar e voltar para a sociedade melhor. Então, como arquiteta, penso que o que eu posso proporcionar no ambiente, no lugar que eu trabalho ali, né, para que uma pessoa consiga sair melhor do que quando entrou. Então, foi mais ou menos por aí. A minha escolha também do meu orientador também foi muito importante. Eu acho que a gente tem que não só pensar no professor que a gente gosta, ou que se dá bem, ou enfim. Eu acho que tem que escolher um orientador que tenha a ver com você ideologicamente.
E o Dittmann tinha tudo a ver, tudo que eu pensava, ele me apoiava, e ele é bem louco, quem conhece ele. Então, foi muito legal, foi uma troca muito boa, muito importante, porque depois eu vou explicar os motivos que ele me apoiou, porque o meu projeto, eu tive que fazer algumas mudanças na lei, né? Hoje ele não poderia existir por conta da legislação. Então, eu tive que conversar com ele sobre isso, e ele super me apoiou a fazer diferente do que existe hoje. Vou falar agora um pouco da apresentação. Eu não sei como a Veiga, como vocês fazem a apresentação de vocês. Na Santa Úrsula, a gente tem uma apresentação em PowerPoint, né? Onde tem mais ou menos um resumo ali do projeto. A gente entrega para eles um caderno com as plantas e coisas mais detalhadas, mas lá a gente não tem um detalhamento muito grande. Eu não sei como é hoje em dia, mas na época não precisava de um detalhamento muito grande de plantas. Eles eram muito ligados mais a um lado conceitual ali, do que cotar planta, enfim, essas coisas a gente não tinha muito isso. Então, só para vocês entenderem aqui, então, eu me liguei mais de como eu queria a apresentação do projeto. Então, eu começo pela capa. Então, eu queria ser uma coisa bem impactante, para que a pessoa que não concorde comigo, ela passasse a concordar. Então, eu queria impactar ela, que fosse uma coisa marcante. Então, o que eu fiz? A primeira sala tinha várias pessoas assistem, não são só os alunos, muita gente assiste. Eu apaguei as luzes, geralmente é com a luz apagada mesmo. E essa primeira imagem vem logo primeiro no telão. Então, a minha justificativa eu fiz pelas imagens. Então, essa primeira imagem eu acho super marcante da criança. E eu me apresentava, né? Enfim, falava o que seria, deixava alguns segundos as pessoas verem a imagem. Aí pode passar, Ju. Aí depois vinha essa mix, né, de imagens que eu escolhi, e aí eu seguia, né? E aí eu falava assim, aí é onde eles nascem, e eu deixava também uns segundos as pessoas verem as imagens, que, assim, ao meu ver, são bem marcantes, né? Aí vocês dão uma olhadinha aí e pode passar. Aí eu passava a imagem, falava aonde eles crescem, que é a rua, né? Pode passar, Ju. E aí é para onde eles vão, que são... na época ainda não tinha mais a FEBEM, mas tem mais imagens da FEBEM, Padre Severino, enfim, essas casas de acolhimento que não são casas, né, na verdade. Aí eu deixava um pouco, e aí eu passava, pode passar. E aí eu falava que mesmo assim eles conseguem. E são algumas reportagens de internos que se deram, passaram no vestibular, ou fizeram alguma coisa legal, ganhou vencedor da Olimpíada de Língua Portuguesa, enfim, algumas coisas legais assim que eles conseguiram, por mais de terem vivido de uma maneira tão louca, né, a vida e vivendo nessas casas com nada, né, sem nenhum conforto, sem nenhuma nada. Aí passa, pode passar. E isso eu peguei, eu também mostrava uma foto do presídio, né? Então, essas imagens foram bem para eu trazer mesmo as pessoas para essa realidade e entenderem o motivo do meu projeto. Pode passar. Aí eu coloquei uma frase do Gandhi: a prisão não são as grades, a liberdade não é a rua, existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Que, enfim, hoje em dia, por exemplo, a gente está presa, né? Então, eu estava até vendo
Drauzio Varela, que foi visitar as transexuais na prisão, e uma delas saiu da prisão, foi para casa dos pais, e ela disse para ele que ela se sentia mais livre para ser quem ela é quando ela estava na prisão, porque o pai não aceita ela como transexual. Então, é isso, é uma questão de consciência. É mais consciência do que espaço físico, né? Pode passar. E aí eu já mostrava logo de cara, tem professores que não gostam, né? De mostra de cara, mas eu gosto de ver logo de cara o projeto assim como um todo. Então esse é o meu centro socioeducativo para o menor infrator. Eu fiz tudo dele no SketchUp, todo. E quando eu fui fazer, e as plantas eu passava, eu usava SketchUp e AutoCAD. Eu não passei do AutoCAD para o SketchUp, eu passei do SketchUp para o AutoCAD. Então, eu fazia a planta, né, visualizava e passava para o AutoCAD. Eu não sei com que vocês trabalham hoje em dia, mas eu fazia dessa forma, só para, né, vocês entenderem como eu fiz. Então, eu fiz, foi bem complicado fazer isso na época, por causa das curvas e tal. Eu dei o nome para o projeto XY, porque, aí eu já vou explicar, a legislação, ela, hoje, os centros socioeducativos, eles são femininos ou eles são masculinos. E aí eu, estudando, a faculdade inteira eu ficava lendo reportagens e matérias, tá? Sobre isso. Sobre um tema que eu já sabia que eu já tinha, né? Então eu tinha durante toda a faculdade muitas reportagens. Isso me ajudou bastante. Então, e aí existem também umas legislações, inclusive, para centros socioeducativos. Então eu vi que tinha que ser dividido entre feminino e masculino. Eles tinham aulas, tem, né, aulas, só que como o feminino não comporta, a quantidade de internas não comporta uma turma de sala de aula, elas não tinham aulas. E isso mexeu muito comigo. Eu pensei, por que elas não podem ter aulas junto com os meninos, né? Por que tem que ser separado? Eu vivo a minha vida junto menino e menina, né? O meu colégio era misto, não era separado. Existem alguns que são separados, mas depois da nossa vida na sociedade, ela é junta. Então, por que eu tenho que separar e depois eu espero que eles convivam juntos quando saírem de lá? Por que eu já não posso manter essa convivência? E isso eu falei com o Ditma, e ele falou assim pra mim: você acha que o que tem hoje é errado? Eu falei: eu acho que é totalmente errado. Aí ele: então faz o que você acha que é certo e mostra pra todo mundo que o que tem hoje é errado. Aí eu falei: então tá bom, então é isso que eu queria ouvir. Aí foi isso. Então a minha proposta era também a mudança na legislação. Então o meu projeto, as aulas, eles convivem, né, o dia inteiro, as aulas, as atividades são todas juntas, menino e menina, os dormitórios são separados. Pode descer, Ju. E aí, peraí, rapidinho. A minha forma, eu quis fazer justamente, primeiro eu queria que fosse uma elevação do chão, do terreno, e que tivesse uma forma que se misturasse, entendeu? Então, por isso que eu fui pensando em como fazer essa mistura dos meninos e das meninas. Então, por isso que eu fiz essa forma dessa maneira. Aí pode passar. A localização, como eu queria um terreno que fosse com muito verde ali, né, muita natureza, eu escolhi em Vargem Grande. Então aí eu falo um pouco do que é o terreno, como ele é, enfim. Pode passar. Aí mais na localização, né, com o projeto no terreno. Pode ir passando. E aí eu começo essas plantas que eu trouxe do SketchUp pro AutoCAD. E aí eu começo falando um pouco, não sei se vão ter perguntas, não sei se interessa muito agora, mas aí eu fui setorizando cada lugar. Então, ali eu coloquei essa área administrativa que ficava bem embaixo, no térreo, bem no centrão, assim.
Pode passar, Ju. Do lado de quem olha do lado direito, a quadra de esportes, o vestiário, vestiário do local, da casa, né? E vestiário dos visitantes, por causa dos times, né? Então, se tivesse campeonato, teria o vestiário dos visitantes. Eu não coloquei feminino e masculino, né? Porque você vai jogar o time feminino, vai ter o time visitante feminino. Então, eu fiz por aí. Outra coisa é que vocês vão ver que é um lugar bem aberto, né? Então, eles poderiam receber visitas. Esse lugar ele é aberto para a sociedade, né? Então, eles estão ali internados, eles não podem sair, obviamente, mas as pessoas podem ir até eles, né? Então, eu quis transformar esse lugar o mais agradável possível para as pessoas quererem ficar lá dentro, né? Não quererem sair de lá. Pode passar, Ju. Aí o auditório, salas, as salas são todas de vidro, painel de vidro, para que a gente pudesse enxergar tudo o que está acontecendo, ter uma visão não só das pessoas, dos alunos, né, verem o lado de fora, mas quem está fora de dentro. Eu acho que isso, além da claridade, enfim, para as salas, isso também traz uma segurança ali de todos, né? Pode passar, Ju. A biblioteca, e do lado da biblioteca tem umas salas de aula. Pode passar, Ju. Mas algumas salas de aula, eu também reservei uma sala para mamãe e bebê, porque tem algumas internas que ficam com as crianças até os 2 anos de idade. As crianças convivem lá com elas. Então, eu criei um espaço para que as mães pudessem brincar com as crianças, né? Ali mais reservado só para elas. Pode passar, Ju. A cozinha e o refeitório fica no segundo andar ali de cima, né? Também eu fiz uma parte ali, já é a primeira curva, né? Se a gente for considerar a edificação, né, assim, é a primeira curva em cima ali, e ali é como se fosse um jardim suspenso, vamos dizer assim, né? Que você pode subir. Tem outro detalhe dessa rampa, vocês podem ver que eu nem lembro quanto que ela é, mas ela é uma rampa de carro. E eu perguntei pro Ditma, porque se fosse para pedestre, ia ter que ser enorme, né? Aí eu falei para ele, olha, Ditma, mas eu queria que as pessoas subissem, né? Eu não queria. Aí ele falou, tem como elas subirem sem ser pela rampa? Eu falei, tem escada e tem elevador. Aí ele falou, então sobe lá quem quiser que subir assim alto, sobe, então não tem problema nenhum. Eu falei, então tá, então vou fazer desse tamanho. Então ele me autorizou a fazer a rampa, né, dessa altura. Então quem quiser subir por ele sobe, quem não quiser sobe de escada. Então, aí o refeitório pode descer, Ju. Aí é uma das coisas mais legais que eu achei no meu projeto, que bem ali, pelo refeitório, embaixo da segunda curva de cima, eu coloquei os dormitórios numa passarela. Então, tem uma passarela suspensa, ela é suspensa por cabos, então ela não é suspensa por baixo, ela é suspensa por cima, pela laje de cima, né? E as casas ficam também suspensas dessa forma. Por que eu quis fazer assim? Embaixo dessa passarela tem árvores. Então, eu queria que eles vivessem sempre numa casa na árvore, aquela coisa bem lúdica que toda criança quer ter. Então, eu coloquei várias árvores embaixo e as casas suspensas, como se fossem casas na árvore. É muito legal. Os dormitórios, como eu já falei, são separados meninos e meninas. São casinhas, né? Então, tem uma salinha, os quartos, um banheiro. As meninas que têm filhos tem o berço, né? Então eu separei dessa forma. E tem quem toma conta deles, né? Eu não queria que fosse uma coisa muito
carcerária, aquela coisa, né, que a gente sabe. Então, tem 2 famílias que tomam conta deles, como se fossem os pais, e eles dormem lá, se tiver filhos, os filhos vivem lá. Isso já existe, então eu achei legal trazer isso para o meu projeto também. Pode passar, Ju. Aí eu começo mostrando em orientação solar. Eu coloquei a imagem mesmo que tinha do SketchUp. Então, essa é do verão, aí eu botei manhã, tarde, onde o sol ficaria ali no horário, eu coloquei ele no meio. E ali, eu não sei se vocês conseguem ver, mas dá para ver as sombras, né? Pode passar. Aí eu coloquei a do inverno, pode passar. Um estudo dos ventos, vento quente, vento frio. Pode passar, Ju. E aí eu explico a estrutura. Nessa imagem, eu acho que vocês conseguem ver como é a passarela, né? Com as casinhas. Uma coisa que todo mundo gostou quando eu falei foi que eu fiz todas as janelas, então não tem muitas janelas, né? Mas todas as janelas eu fiz redonda, que era para o sol não nascer quadrado. E aí todo mundo gostou disso, foi muito legal. E aí eu explico, né, mais ou menos como a estrutura mesmo do meu projeto. Depois vocês podem ver, enfim, se tiverem alguma dúvida, pode passar, Ju. Os cortes é dificílimo de fazer. Eu só consegui fazer mesmo assim pelo sketch e puxei dessa forma, coloquei dessa forma, porque realmente foi... nem sei como eu faria sem ser desse jeito. Pode passar, Ju. Aqui também no corte B dá para ver as casinhas voando ali. As fachadas, a mesma coisa. 4 fachadas. E fachada, vocês imaginam como deve ser difícil nesse projeto. Pode passar, Ju. Aí são as outras. Aí dessa fachada oeste dá para ver bem a rampa, né, de subida. Pode passar, Ju. E aí eram algumas perspectivas que eu coloquei ali, como é no SketchUp e como seria ela mais real, né? Como coloquei a sensação de acolhimento, que queria que também essa minha forma, além do cruzamento, que vocês se sentissem abraçados, né? Que as pessoas se sentissem abraçadas e acolhidas na hora que entrasse. Eu queria que passasse essa sensação para eles. Pode passar, Ju. Aí são outras perspectivas que eu coloquei. Também ali da entrada, dessa sensação de acolhimento. Pode passar, Ju. Aí essa perspectiva é do lado lá de trás, na piscina. Hoje em dia eu mudaria isso que eu fiz. Eu não gosto dessas piscinas, não gosto dessas mesinhas, dessas cadeiras que eu coloquei. Eu acho que teriam outras soluções muito melhores. Mas na época eu fiz dessa forma. Não ficou ruim, mas também hoje em dia eu faria bem diferente. Pode passar. Aí também é uma perspectiva da parte de trás da edificação. Pode passar. Aí vem da parte da piscina. Dá para ver aí a casinha voando ali, né? Vamos dizer assim. Pode passar, Ju. Tinha um número certo de perspectivas, tá? Que a gente tinha que colocar. Não me lembro quantas eram. E aí é uma perspectiva geral. Eu coloquei ali um poema, uma poesia, que é de um dos internos, que um dos internos fez. Eu achei legal colocar. Pode passar, Ju. E aí, para finalizar, eu coloquei uma mensagem que é no 54. Países que reduziram a maioridade penal não se registrou redução da violência. Redução não é a solução. E para mim a solução é o que eu dei, né? Então, eu acho que é isso. Esse foi o meu projeto. Agora, se tiver alguma dúvida, uma pergunta. Tem algumas dúvidas. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Eu vou abrir o Zoom aqui completo. Cadê? Vou parar de compartilhar minha tela.
Deixa eu aparecer aqui. Tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui no chat, que eu estou vendo pelo celular. A primeira pergunta, na verdade, todas as perguntas foram da Juliana Vidal e tem uma pergunta que é minha. A primeira pergunta que ela fez é que com essa inclinação um cadeirante conseguiria subir, porque como o Jetman mudou o Ditman, né, mudou a ordem para você, o que ele disse, teria como ainda assim um cadeirante subir ou só empurrado? Tem elevador. Meu projeto tem elevador em todos os lugares. Se realmente o cadeirante quisesse subir por ali, ele teria que ser empurrado. Ele não conseguiria subir sozinho. Mas, isso, como eu falei, foi uma coisa que eu consultei com o Ditman, com o meu orientador, e ele autorizou que fosse dessa forma. Então, isso foi uma preocupação minha, que eu falei com ele, e ele falou que não teria problema. Se tivesse elevador, se tivesse escadas, qualquer pessoa conseguiria subir. Entendi. Outra pergunta que ela fez é se a forma de construção que você fez beneficia a passagem de vento. Beneficia a passagem de vento, ela é praticamente toda aberta, né? Então tem muitos ventos ali passando. Ali no slide do Estudos dos Ventos, eu fiz exatamente como seria a passagem daqueles ventos. Então, as minhas coberturas, elas são coberturas, elas não é fechado, né? Só onde tem as salas, que é mais fechado, porque as salinhas são fechadas, mas foi tudo pensado, inclusive foi pensado nisso, onde eu colocaria as salas de aula, onde eu colocaria os dormitórios, pensado não só nos ventos, como na posição do sol. Então, eu pensei tudo dessa forma. Entendi. Ela também perguntou duas coisas a respeito. Uma, eu acho que vai ser uma pergunta feita mais para a Andréia, apesar do trabalho ser seu, mas ela perguntou assim, se os nossos cortes, Andréia, também poderão ser feitos em sketch, porque com as curvas e inclinações fica realmente muito difícil, igual no caso da Natália, do trabalho da Natália. Então, a princípio, as plantas de vocês têm que ser técnicas, né? Tem que ser todas elas técnicas. E se for seguido um modelo que eu acho o Modoc traz da Estácio, tem uma análise de plantas técnicas, tem uma análise de plantas artísticas, né? E tem uma análise de perspectivas. Então, eu não sei exatamente o que a gente vai conseguir fazer. A princípio, as plantas de vocês são técnicas, a princípio. Pode ser que a gente chegue a esse resultado de uma exigência não tão rígida e que consiga fazer como na Santa Úrsula, que tem essa possibilidade de apresentar as plantas artísticas. Né? As nossas plantas, elas podiam ser todas humanizadas, desde que tivesse escala. Então, humanizada com escala, então a gente entregava assim. Isso aí depende de cada faculdade, né? Entendi. Uma pergunta agora minha, eu queria saber se com o teu trabalho, com o que você pensou do conceito e da justificativa dele e também do teu programa de necessidades, se você acredita que essa arquitetura mais convidativa e acolhedora realmente iria transformar a vida deles a ponto deles não quererem voltar para lá. Porque existem muitas pessoas que vivem nessas condições de grande precariedade, que depois acabam se tornando reincidentes e vão para os presídios, e que não querem voltar para a rua, quer dizer, para a rua no geral, de ter a sua liberdade mesmo na rua, porque eles não têm nenhuma estrutura, e a sociedade também não dá essa estrutura. E às vezes, alguns presos, apesar da condição ser horrível, têm um pouquinho mais de estrutura dentro, por pelo menos ter um teto, do que normalmente se teria do lado de fora. Então, você acha que o seu projeto realmente os ajudaria a não querer reincidir no mundo criminal? Eu acho que assim, duas coisas. Eu acho que o problema hoje é muito do que eles... Eu acho que é mais da falta
que eles têm de afeto, de amor, de atenção, de carinho. Então, acho que esse projeto a gente dá um pouco disso para eles, né? Para eles poderem se sentir alguém, né? Sentir que eles existem para alguém, que eles são importantes para as pessoas. E com relação a eles não quererem voltar, eles podem lá visitar, né? Eles podem entrar, mesmo quem tiver saído, eles podem ir, não é fechado. Realmente eles não vão poder dormir lá, só que eu tenho o número certo de dormitórios, mas eles podem voltar lá, e se quiser visitar os amigos e entrar e fazer as atividades propostas, justamente por ser esse lugar realmente acolhedor. Uma das ideias também desse projeto era não ser um só, né? Criar vários, de repente menores, ou conceito em outros lugares para receber esses crianças, né? Para mim são crianças, adolescentes. Mas eu fiz um lugar que é para eles gostarem de estar, eles não quererem sair de lá, porque hoje em dia a gente tem muito problema de rebelião, porque eles vivem numa situação muito precária lá dentro, então eles querem sair de lá, óbvio. Então eu fiz pensando em preciso de um lugar que eles queiram estar, para eles não quererem sair, e quando eles saírem melhor, e se eles quiserem voltar para viver as atividades, eles podem voltar também. Entendi. Eu não sei se a Natália falou, mas o centro tinha atividades abertas ao público. Tinha atividades abertas. Cinema, ao ar livre, shows. Tinha uma programação, assim, para... Entendi. Tem uma pergunta e um comentário aqui da Juliana Vidal e uma pergunta da Natália. A Juliana perguntou, mas eu acho que você explicou isso no início da tua apresentação. Ela perguntou se na banca de apresentação que você fez, a apresentação mesmo foi essa, se foi igual a essa, se foi essa, extremamente verdade. A apresentação é exatamente essa. A minha apresentação da pré-banca era mais simples. Também tinha as imagens, mas não tinha nenhuma... Eu nem me lembro direito, porque eu mudei poucas coisas, então eu não tive muitas mudanças, mas eram todas as imagens só do SketchUp. Aí depois, essa é exatamente a minha apresentação da banca final. Entendi. Ela comentou que acha que se a gente tiver uma apresentação mais flexível, como essa da Natália, não tão rígida, a gente conseguiria se soltar mais. Ela perguntou também sobre o teu programa de necessidade. Ele foi baseado em quê? O que colocar dentro de um presídio? Foi as palavras que ela usou. Ele não é um presídio, né? É um centro socioeducativo. O centro socioeducativo que Manuel Fator, já existe um programa de necessidade. Se você pesquisar, eu achei o programa de necessidade e, como eu falei, eu me baseei muito nele. Então, no programa de necessidade existente, legal, eu consegui pegar várias coisas. E mais outras coisas eu acrescentei. E algumas coisas eu alterei, e tudo isso conversando com o Ditma, mostrando para ele as coisas que eu estava mudando, o que já existia, o que eu queria acrescentar e tal. Então foi bem baseado, não é muito diferente, é baseado. Teve algumas mudanças dessa coisa de menino e menina, e mais algumas coisas que eu mais acrescentei do que tirei, né? Eu acrescentei. Entendi. A Natália Viana perguntou sobre se na sua banca os professores ficavam perguntando, os convidados ficavam perguntando sobre o teu projeto, ou se você só apresentou e foi isso. Não, a gente apresenta tudo, aí acaba, e aí acho que serão 3 convidados e 2 da faculdade, o orientador e mais um da faculdade mesmo. E faziam perguntas. A gente também tem a maquete, né? Fez a maquete e eles tinham um caderno e uma prancha. Então, qualquer dúvida também eles podiam consultar a prancha e o caderno, mas não sei se a nossa Úrsula, eles não olhavam muito, não. Eles iam te perguntando e a gente ia respondendo e mostrando algumas coisas nos slides mesmo na apresentação. Qualquer coisa, só que a gente pegava o caderno e mostrava, não, você está aqui, não sei o que e tal. Tá.
Eu A só gente complementar, esse pode caderno é complementar. obrigatório, tá, gente? Nesse caderno vem as plantas técnicas todas. Vem as plantas, não são exatamente as plantas artísticas. Vem as plantas técnicas no caderno, vem uma parte da explicação do seminário, né, das justificativas e tal. Uhum. E também tem uma prancha artística, né? Uma prancha de apresentação de projetos. No caso de vocês, era 1-0? 1-0. No caso deles, era 1-0. Né? Cada faculdade também tem uma diferença. É uma prancha rígida, fica presa na parede. Normalmente, a banca, né? Os avaliadores olham as pranchas e olham os cadernos, às vezes antes de começar as apresentações dos alunos. Lá na Santa Úrsula são todos em sequência, né? Vocês fazem em sequência as apresentações. Apresenta, aí o professor fala. Na Santa Úrsula, todos apresentam, digamos, são 5 alunos naquela sala. Os 5 apresentam, depois os 5 saem e a plateia também sai, não é isso? A gente conversa ali, né? Mas no caso dela foi assim, o normal é a plateia sai, os alunos saem, aí eles olham o material, chamam de volta e começam as perguntas, tá? Normalmente é assim. Agora, existem casos... Não, o meu a gente apresentava, eles perguntavam, acabou as perguntas, acabou, próximo. Apresentava, perguntava, acabou. Aí, no final de todos, eles se reuniam e divulgavam as notas. No deles, eu não sei se tem nota. No nosso, tinha nota. E aí, fazia assim. Tá. Uma coisa que talvez eu possa dar de dica, que eu não falei, é que quando eu comecei a pesquisar referências, né? A gente sempre tem a referência projetual. Eu não gosto muito... nunca gostei muito de ter alguma referência projetual. Eu ficava meio incomodada com isso, porque eu sempre achei que a gente tem sim que pesquisar os arquitetos e pesquisar projetos e procurar e saber, mas eu acho mais para entender o que está rolando, o que eles estão fazendo e qual linha você acha que você quer seguir. Eu acho que cada arquiteto segue uma linha, né? Então, qual que você vai se enquadrar? Então, quando eu pesquisei como seria a forma do meu projeto, quais materiais, tudo, eu não pesquisei somente, eu pesquisei também presídios e centros socioeducativos. Mas eu pesquisei, praticamente eu pesquisei para saber o que eu não queria fazer, né? Eu pesquisei escolas, eu pesquisei hotéis, bibliotecas, pesquisei outros lugares, além de, vou fazer um museu, então vou pesquisar como são os museus. Não, pesquisa outras coisas, sabe? Vê outros lugares que você pode se inspirar mais do que seguir só aquele segmento ali de museu. Então, eu não queria seguir um segmento só de presídio, eu queria ter ideias de outros lugares para trazer para cá. Entendi. Eu acho que a gente só tem mais uma pergunta e não tem mais nenhuma, a gente também já vai encerrar. Perguntaram se você ainda tem a prancha e o caderno, se poderia compartilhar com a gente como é, mais ou menos. Eu acho que eu devo ter o caderno, sim, no computador, porque o caderno físico, né, que eu imprimi, a gente entrega para a faculdade, eles não devolvem. Mas eu devo ter no computador o caderno, eu posso achar, com certeza tem, caderno das plantas, enfim. E a prancha eu tenho. A prancha eu tenho, sim. Tá, se depois você puder, mandar uma foto para mim, eu mostro para eles como é. A última pergunta agora é da Natália. Ela perguntou como foi o processo do estudo do teu TFG. Lá na Santa Úrsula, a gente tem, antes do período de fazer o TFG, que é o 10º, né? A gente tem, no 9º período, a gente tem o FTFG, que é o Fundamentos do TFG. Então, a gente tem toda a parte ali teórica do projeto fundamentada antes. Então, histórico, justificativa, tudo a gente pesquisa um período antes do TFG. Como eu já falei, eu já tinha essa ideia há muito tempo do que eu queria fazer. Então, eu já vim pesquisando, lia livros e pesquisava coisas sobre
os centros socioeducativos e sobre presídios, que na época eu ainda estava meio confusa do qual eu iria. Mas, então, foi a minha pesquisa já estava acumulada, né? Eu só não estava no papel ali, né, direitinho, mas eu já vinha juntando muita coisa. Então, quando chegou no FTFG, foi mais fácil, assim, para mim, porque eu já tinha acumulado muitas pesquisas desde o início da faculdade. E tinha esses fundamentos que é muito um histórico, uma justificativa, tipo um TCC, né? Estudo escrito. E muita coisa do meu FTFG eu não coloquei. Inclusive, o terreno também já tinha que colocar. Tinha algumas coisas que a gente já tinha que saber. Mas algumas coisas mais de material que eu ia usar, eu não usei. Eu pesquisei, coloquei, mas depois não teria problema se a gente mudasse, tá? Não era obrigatório continuar naquilo. Mas era só para a gente ter realmente uma pesquisa de como a gente faria, né? Uma base ali do que a gente ia fazer depois. Tá. Eu acho que agora essa disciplina, FTFG, é essa disciplina que vocês estão agora. É a Projeto Integrador 1. Que é Projeto Integrador na Veiga, é o FTFG. Não é com o mesmo professor orientador, é com outro professor. O meu também não foi com o mesmo. Normalmente não é, nem... Na verdade, eu não conheço nenhuma faculdade que seja o mesmo professor. Normalmente tem uma turma de fundamentos. Aí cada faculdade chama de um nome, né? Fundamentos, projeto integrador, seminários, mas é sempre a mesma coisa. Isso acontece um período antes. Pela norma, né? Pela legislação dos cursos de arquitetura, o tempo de TFG é 1 ano, né? 1 ano. Então, esse 1 ano é dividido. O 9º e o 10º período. No 9º período, vocês têm a fundamentação teórica. No 10º, vocês têm o desenvolvimento do projeto, né? Como projeto mesmo. Normalmente, a gente chega, como a Natália falou, no fundamentos ou no projeto integrador, até as primeiras análises do terreno, a escolha, né? Começa o início de uma decisão do partido, mais ou menos, né? Entendi. Eu acho que agora acabou as perguntas, também o tempo está próximo de terminar. Eu queria agradecer a Natália que veio falar com a gente. Queria avisar para a turma que na segunda-feira, 11 horas, vai ser a segunda live. Vai ser com a Ana Flávia. E eu vou passar antes o código da reunião, mas vai ser no mesmo esquema. Obrigada, gente. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. E vou mandar para a Ju, que vocês pediram. E é isso. Obrigada e boa sorte, sucesso. Fiquem calmos, tá? Não fiquem nervosos. Minha mãe ficava, você tá calma. Eu sempre fui mais calma. Então, assim, isso ajuda bastante. Tipo, vocês vão passar, tá tudo bem, sabe? Não fica... Vai virar noite, tá tudo certo, não tem problema, é assim mesmo, vai passar, vai acabar, daqui a pouco vocês estão aqui falando com outros alunos, é isso. Assim esperamos. A Natália está aqui, ela é a prova de que é possível sobreviver à Faculdade de Arquitetura, é possível sobreviver ao TFG, é possível sobreviver à Andréia. Então, vocês fiquem calmos, que é possível sobreviver só. Está até sorrindo. Então, todos vão sobreviver. Né? Não se desesperem, mas é preciso fazer, é preciso trabalhar. Como ela falou, é preciso virar à noite. E aí isso não tem jeito. Foi a profissão que nós escolhemos. Tá? Gente, se vocês não têm mais dúvida, tem alguém que está calma, tá? À base de remédio. Não, Natália, não bebe, não, remédio não. Toma chá, maracujá. Toma uma cerveja. Não fica incentivando esses meninos a beber, Natália. Toma uma cervejinha. Tá, não tem problema, relaxa um pouco. Ócio criativo é ótimo. O Igor disse que tá vendo o TFG do fundo. Essa é a maquete. A minha maquete. Eu oriento a vocês, eu acho que as maquetes monocromáticas no TFG são bem legais de serem apresentadas. Não precisa ser branca, pode ser preta, pode ser cinza, né?
Mas eu acho legal uma maquete bem feita e uma maquete monocromática. E depois, se ela ficar legal, pode virar um objeto decorativo para casa. Essa aí está aí, pendurada aí numa parte da sala. Então, eu aconselho que vocês façam uma forma legal, que depois façam uma maquete legal, porque vai ficar para sempre. Acho que nenhum de vocês vai fazer de novo um TFG de arquitetura, né? Vai ser só uma vez. Casar, vocês podem casar mais de uma vez, né? Filhos, vocês podem ter mais de um. Mas faculdade de arquitetura com TFG, vocês só vão fazer uma vez. Então, vale a pena guardar de recordação. Tá? Bom, então. O que vocês estão falando? Eu não enxergo nada. Eles estão falando de colocar na parede. Tá, Só isso. colocar na parede depois. Eu vou encerrar a gravação agora, tá? Tá, Vai ficar disponível depois. Gente, obrigada pela presença. Espero que tenha ajudado na segunda-feira. Então, tem mais. E vão fazendo aí o trabalho de vocês, tá? Continuem fazendo, aproveitando aí as dicas dos nossos jovens arquitetos, tá bom? Beijo. Tchau. Tá.